São muitos os testemunhos. Quantas mulheres estão aqui que foram para a igreja por causa deste santo propósito? Deixa eu te conhecer. Eu sei que tem mais do que só a Karina. Cadê elas, gente? Várias delas, tá vendo? Então, é uma ferramenta que o Senhor tem nos dado. As esposas vêm e daqui a pouco está a família inteira. Eu sei que nesses últimos tempos nós já batizamos mais de 6 famílias que vieram para a igreja através deste santo propósito. Então não é um evento. É algo que tem um propósito, resgatar famílias inteiras e gerações inteiras. Nós temos essa relevância dentro de cada casa. Você sabe que tem. E às vezes a gente pode não falar, mas nós sabemos que temos. O meu marido fala que a sábia, ela tem uma forma de conduzir a casa e ainda fazer com que o marido pense que é ele que está fazendo. Com o jeitinho dela. Não queria ir para a igreja hoje? Não, amor, mas vamos. E depois a gente vai fazer tal coisa, tal coisa. Ela vai levando, ela vai conduzindo por um caminho de vida. Com sabedoria, sem grito. Sem ter que bater em nada, sem ter que quebrar nada. Mas ela vai conduzindo. E nós estamos enxergando Deus fazendo isso de forma muito linda através deste santo propósito. Como eu disse, desde 2016, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. E se você olhar a tua volta hoje, obrigada, Flávia. Se você olhar a tua volta hoje, qual é a tua sensação? Que você está dentro de vamos ver se alguém fala. De um palácio, dentro de um jardim. E era de fato o que nós queríamos que você sentisse. Nós queremos nesse encontro hoje falar sobre o princípio de todas as coisas, o propósito para o qual nós fomos criadas. E através de cada detalhe na tua mesa, já existem indícios disso, do seu valor no reino de Deus. Hoje o mundo celebra o Dia da Mulher, mas nós te celebramos aqui todos os dias, porque o reino de Deus te celebra todos os dias. Nós te celebramos aqui à luz da palavra de Deus. O mundo tem celebrado mulheres empoderadas. Vocês concordam comigo? A Bíblia celebra uma mulher que se submete à vontade de Deus. E nem sempre o empoderamento vai falar mais alto. Na submissão à palavra de Deus, você vai entender que nós nos encaixamos dentro de uma missão. E dentro dessa missão, nós nos encontramos e vivemos realizadas. Você vai abrir a tua Bíblia comigo em Gênesis. Nós vamos hoje para o livro das origens. Eu já vou te dar uma pista da mulher da qual nós vamos falar hoje. Tem uma planta, uma folhagem linda no centro da sua mesa. Alguém sabe o nome dessa folhagem? Costela de Adão. De quem nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de uma mulher que eu, pelo menos, nunca vi Eva sendo o tema de nenhum encontro de mulheres. Alguém já viu Eva sendo o tema de algum encontro de mulheres? Eu também nunca vi. Por quê? Porque Eva cometeu o pecado mais conhecido da Bíblia. Eva se tornou conhecida por sua falha. Mas nós vamos conhecer um outro lado dessa mulher hoje. E acaba que dentro de todas nós existe um pedacinho de Eva. Sabe por quê? Se metade do mundo são mulheres e a outra são os filhos delas, todos nós somos filhas de uma mesma mulher. A ciência já comprovou que a Bíblia já dizia que todos nós viemos de uma única mulher. Dentro de você tem DNA de quem? Tem DNA de Eva. Dentro de todas nós. E aí a gente quer se achar as bolachinhas mais lindas que não tem nenhum. Sabe aquela bolachinha que está inteirinha no... A gente quer só as bolachinhas bonitas naqueles vidros bonitos que ficam de enfeite em casa, não é assim? Pelo menos na minha casa eu deixo as quebradinhas no saco. Missionária Alessandra, minha amiga, linda, maravilhosa, você está linda. Deixa as quebradinhas dentro do saco e só vão as inteirinhas para aquele vidro. Hoje eu vim falar das quebradinhas e das inteirinhas.
Porque o céu sabe que nós não somos perfeitas. Ele sabe, Deus sabe. Se Deus quisesse homens e mulheres perfeitas, Ele não teria nos dado livre. Oh meu Deus, como esse livre-arbítrio nos faz cometer tantos erros. Mas se Ele quisesse uma linha de robôs, Ele tinha criado uma linha de robôs. A começar dessa garrafinha de água que está na tua mesa, nós procuramos hoje te servir da melhor forma possível. Vocês gostaram tudo que foi servido hoje? Vocês querem dar uma salva de palmas a todos os nossos voluntários da cozinha? Depois eu vou trazer eles aqui para que vocês conheçam todas as pessoas envolvidas para que isso possa acontecer. Essa garrafinha de água que está aí na tua mesa para te hidratar, para cuidar de você, o rótulo dela foi arrancado para que você lesse em tudo que está à tua frente: eu sou uma filha da graça. Mas a água que está aí dentro é Esca. É uma das melhores. Por quê? Ela é 100% natural. E nem todas as águas que estão à tua disposição hoje, com o rótulo de que 100% natural, são 100% natural. Elas estão cheias de impurezas. Logo, nem tudo que parece ser, nem tudo que reluz é, nem tudo que parece ser. Mas hoje eu quero te falar que você está em um ambiente que é 100% palavra de Deus. Você está em um spa da alma hoje. Essa água aí da tua frente, eu fui pesquisar. Ela é filtrada por areia e por rochas. 100% natural de nascente. Você consegue sentir um pouquinho de amor nessa mesa que você está hoje? Porque tudo foi feito com muito amor. E o nosso propósito é fazer com que você se sinta de fato uma filha do Rei, uma filha do Criador do Universo, do Deus Todo-Poderoso que está lá no céu, mas que habita com quebrantado de coração. Uma das nossas preciosas hoje recebeu uma notícia. Ela veio para cá já sabendo que a sua irmã estava no hospital, mas já que ela recebeu a notícia de que a sua irmã foi recolhida por Deus. E nós vamos orar por ela agora. Sabe por que está doendo tanto? Porque nós não fomos feitos para passarmos pela morte. O pecado entrou no mundo, a morte entrou no mundo, os espinhos entraram através de um pecado. É por isso que nós nunca vamos saber lidar com a morte. Mas sabe que o Espírito Santo de Deus está aqui para te consolar. Vocês, se puderem, estendam as mãos, nós vamos orar por ela. Que haja consolo. Que haja consolo, Senhor. Que haja consolo, Espírito Santo. Que haja consolo. Pai, nós estamos em um ambiente de celebração e uma das nossas preciosas está chorando. E nós estamos, à luz da Tua palavra, chorando com os que choram. Nós estamos te pedindo, faz aquilo que nós não podemos. Consola da maneira que nós não podemos. Que ela sinta agora, Senhor, no seu espírito, que a sua irmã acaba de entrar no lugar mais lindo que existe. Que ela está contigo, Senhor. Que ela está descansando. E em um lugar perfeito. Lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais dor, lá não haverá choro. E nós te pedimos agora, como filhas, que tu possas consolar a tua filha, Senhor. Que ela se sinta abraçada por ti e por todos nós. Em nome de Jesus, abraça toda essa família e os consola. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Um momento difícil que nenhuma de nós está preparada para passar ou deseja passar. E nessas últimas semanas, muitas delas passaram por dores desse tipo. Jamie também, Hudson. Então, que você de fato se sinta presenteada por mais um dia, porque cada dia é um presente de Deus. Amém? Gênesis é o início de todas as coisas. Gênesis é o início da criação. Gênesis é o início das primeiras nações. Gênesis é o início do culto. Gênesis é o início do primeiro casamento. No Éden aconteceu o primeiro casamento. Gênesis é o livro de todas as origens. Gênesis é o livro onde também aconteceu a queda, onde aconteceu o pecado. Mas Gênesis também é o livro onde o Senhor introduziu o plano de redenção.
Então nós vamos hoje começar no início, e parece ser redundante, mas não, vocês vão entender que de fato nós vamos começar no início e enxergar que Deus fez todas as coisas tão perfeito para todos nós. E não, o livro sagrado não é uma parábola e muito menos uma coleção de alegorias, como dizem os liberais que querem contradizer a palavra de Deus. Tudo que está escrito para o nosso ensino foi escrito. E é dessa santa palavra que nós vamos aprender hoje e nos alimentar hoje. Um estudo foi feito e eles deram o nome para esse estudo de Eva mitocondrial, para comprovar que toda a humanidade veio de uma única mulher. Coisa linda é quando a ciência prova que a palavra de Deus é a imutável verdade. Coisa linda é quando os cientistas, esses dias, o diretor ou o dono, não sei, de uma das maiores empresas de estudo, que era a vida inteira, até quase os 40, quase 50 anos, não lembro ao certo, já 40 e alguma coisa, e ele em seus estudos tentando provar que Deus não existia, aceitou a Jesus, porque a palavra de Deus é viva e ela é pura. Todos viemos de uma única mulher. E Gênesis 1:25, o Senhor criou todas as coisas e viu que era bom. 26, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Imagine você o que não era o primeiro homem, que imagine você o que não era Adão. Até hoje, os cientistas estão tentando colocar nome em todos os animais, e eles estão em 1,5 milhão. Eles, há 6.000 anos depois, não conseguiram catalogar todos os animais que Adão, em um dia, deu nome a todos eles. Imagine quem não era Adão. Esse homem era perfeito, ele era extraordinário, esse homem era altamente capaz. O intelecto dele era o sopro de Deus. Altamente capaz, sem falhas, sem erros, sem doenças, sem vestígio algum de imperfeição, porque tudo foi criado perfeito. Deus disse que era bom. Deus disse que era muito bom. E ao fim de ter criado tudo isso, ao fim de ter... deixa eu voltar só um pouquinho em Adão. Quem aqui já teve dificuldade em dar o nome em um pet? Come on, bora lá, né? Filho, então. Tem criança que nasce e ainda não tem nome, porque no último dia eles ainda estão debatendo qual vai ser o nome que aquela criança vai receber. Resultados, indecisões, incapacidades, que são resultado do homem caído, pós-queda. Mas nós fomos criados seres perfeitos. Fala isso comigo. O convite hoje é uma volta ao princípio. Ah, pastor, é impossível nós sermos perfeitas. Se fosse impossível, existe uma cultura sendo pregada hoje, para que você aceite sim ser uma mulher toda fragmentada, aceite sim todos os erros, aceite sim todas as imperfeições. Quando Jesus disse sede, não, vocês vão falar mais alto, sede, é pesado, parece, James, pesado, mas se Jesus falou que é possível, eu preciso te falar que é possível. Nós lutarmos todos os dias para alcançarmos a plenitude de Deus, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas fraquezas. A palavra diz que Jesus veio para que nós fôssemos levados de volta ao princípio de todas as coisas. Então sim, parece ser pesado, mas ao mesmo tempo não é. Por quê? Porque Deus te habilita, Deus te capacita. Ele é a tua força todos os dias, para que você alcance a plenitude e a perfeição de Deus. Se não fosse possível, o Senhor Jesus não teria dito sede. Essa palavra grita dentro de mim. Eu sei, nunca vou falar para vocês que eu sou perfeita, mas eu vou todos os dias lutar pela perfeição, para que eu me pareça cada vez mais com o meu, que é perfeito. Então não deixe que isso seja pesado para você.
Porque imperfeitamente somos sim perfeitas nele. A vida do crente, a jornada do crente é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até ser dia. Eu amo essa palavra, porque é crescente e é maravilhoso. E somos plenas quando nós nos encontramos nele, quando nós nos encaixamos no propósito divino de Deus. Então, dentro de cada casa, eu creio que haverá uma mulher todos os dias falando: Senhor, eu estou longe de ser quem eu desejo ser, em quem eu sei que tu queres que eu seja, mas me ajuda a encontrar essa perfeição que tu dissestes que era possível alcançar. Uma mulher equilibrada, uma mulher plena, uma mulher calma, uma mulher que na hora que vai desejar gritar, vai falar: amor, filhinho, vem aqui por favor. A nossa tendência, a nossa raiz, o nosso DNA do homem caído é sim a de Eva. Mas o sangue que está hoje na tua veia, eu quero te falar que é o de Jesus Cristo. Filhas e co-herdeiras com Cristo. Então é sim possível, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Gênesis 2:8, o Senhor plantou, após ter criado esse homem perfeito, e deu a ele o livre-arbítrio. O Senhor plantou um jardim no Éden e pôs nele o homem que havia criado. Quem gosta de jardinagem aqui? Eu amo. Eu tenho plantas em quase todos os compartimentos da minha casa. Planta não te passa paz? Harmonia. Planta purifica o ar. Plantas são maravilhosas. E o que Deus fez? Deus plantou. Deus plantou. Os invernos aqui são longos. E aí vai chegando o verão, as pessoas vão se preparando, se programando, comprando todas as plantas para prepararem o seu jardim, para fazerem tudo bonito, para deixar aquele ambiente para nós termos um lugar aonde desfrutar. Alguém entra aqui em um jardim e quer sair correndo? Nós entramos em um jardim, qual é o nosso desejo? Ficar, porque é um lugar belo. Eu ainda estou notando mulheres sentindo que existe um peso agora que eu falei que você precisa ser perfeita. Calma. Meu Deus, eu preciso. Você já é aos olhos do Pai. E você só está crescendo nesse propósito. Fala comigo, eu estou crescendo nesse propósito. A cada dia melhorando. Olha o plano de Deus para você e para mim. Desde o início. Ele plantou um jardim, ele projetou um jardim. Cuidadosamente, e ele pegou o homem, quem ele havia criado, e colocou dentro desse jardim. A casa de Adão e Eva, projetada por Deus, era um jardim. Que coisa mais linda. Sabe que essa era para ser o teu lar e o meu também? Era para ser o nosso lugar de habitação. Foi isso que Deus criou para todas nós. Um lugar de habitação perfeito. A W. Tozer diz que Deus tem uma relação voluntária com todos os seres que criou, mas não tem uma relação necessária com coisa alguma que criou, porque Deus não precisa de nada, nem do universo e nem da raça humana. Ele é Deus, mas decidiu criar os dois e se relacionar com nós, com você e comigo. Ele decidiu se relacionar conosco. Ele decidiu nos trazer para dentro de um mundo eterno. E nós éramos também para passarmos por essa vida. Existia morte? Não. Existia vida. Foi o que Deus projetou para todas nós. E eu creio que nesse ambiente de cura, muitas sairão daqui com cura. Cura para a sua casa, cura para a sua vida, cura para os seus filhos. Porque as curadas, elas vão transbordar e elas vão jorrar cura na vida dos seus. Você vai jorrar cura na vida do teu marido, dos teus filhos. Ah, pastora, eu não sou casada. Quando casar, você vai ser o transbordo de Deus nessa casa. É uma volta ao princípio, é uma volta ao início, é uma volta à perfeição dos planos e dos projetos de Deus. E Deus planta um jardim e Ele coloca dentro desse jardim Adão. E Ele dá uma única ordem para Adão. De toda a árvore do jardim, você pode livremente comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Porque no dia que dela comer, você certamente morrerá. Tudo lindo, tudo perfeito, mas de uma única árvore, Adão, você não pode tocar, porque se dela você comer, certamente você morrerá. Tudo estava fora de limites para Adão, exceto uma árvore. Salmo 92 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo até a eternidade, de eternidade a eternidade, tu és
Deus. O Éden era perfeito, tudo era perfeito, mas Deus já estabeleceu limites e princípios naquele local. Existe sim um não, mas esse não é para te machucar, esse não é para te proteger. Existem nãos desde o início, mas não é para machucar tua casa nem os teus filhos. É para te proteger. Não é assim que você fala? Não, filho, isso vai te machucar. Não, filho, por esse caminho não. Não, porque quem ama, cuida. Quem ama, protege. E Deus precisava nos ensinar os limites desde o princípio. Tudo lindo, tudo perfeito. Mas no versículo 18, o Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, que seja capaz, que seja apta. Imagine que para esse homem Deus já tinha um presente. Eu imagino que na cabeça de Adão, quando ele estava dando nome para todos aqueles animais, ele ficava vendo a versão macho e a versão fêmea. Eu creio que na cabeça dele ele ficava: e a minha versão fêmea? Todos estão passando de pares. E o meu? Será que existe um ser parecido comigo para mim? Eu creio que já era um pensamento na cabeça de Adão. E eu quero te falar que o Senhor, Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Ele está em todos os lugares, Ele vê todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Tem orações que você ainda nem fez, mas que estão no teu espírito. São orações que são sussurros da tua alma. Era um sussurro da alma de Adão e o Senhor já tinha um projeto. Tem orações que você nem teve coragem ainda de fazer, mas o Senhor, eu quero te falar, já as conhece. E Ele tem sim interesse de te alegrar. Ele tem sim interesse de te fazer o bem. A palavra diz: os meus pensamentos são bons. Eu tenho pensamentos de paz ao teu respeito. Não para te dar um dia mau à tua frente, mas para te dar aquilo que você deseja. Você tem sonhos, mulher? Você tem projetos internos que você ainda nem teve coragem de escrever, porque parecem ser grandes demais? O Senhor conhece todos eles. Salmo 139, 4. A palavra ainda nem nos chegou à boca e Ele já as conhece. Eu lembro que quando nós mudamos para uma casa aqui dentro de Toronto, que já tinha sido uma resposta de Deus, logo no início, quando nós fomos para assumir a igreja, e eu fiz a seguinte oração: Senhor, meu esposo queria mudar para fora de Toronto. Eu fiz a seguinte oração: Senhor, se for da tua vontade que nós cuidemos da igreja, nos dá uma casa dentro de Toronto. Nisso, já tínhamos ido ver 3 casas fora de Toronto. Três casas fora de Toronto. E eu fiz essa oração sem falar para o Max: Senhor, se tu me deres uma casa dentro de Toronto, eu vou entender que é da tua vontade que nós cuidemos da igreja. E Max, do nada, eu estou um dia lavando a louça, ele me chama para ver uma casa. E eu já desgostosa com aquilo, porque eu estava aflita, vendo que as casas que ele estava vendo eram tudo fora de Toronto. E eu sem saber quem ia cuidar da igreja, o que vai ser da igreja, como vai ser isso. Ele: não, vem ver essa casa, vem ver essa casa. E quando eu fui para o computador olhar com ele, era uma casa bem pequenininha. Não era no perfil das casas grandes que nós estávamos vendo. E aí eu fui olhar o código postal e eu vi que o código postal era de Toronto. Aquilo já começou a acender algo dentro de mim. E de repente, nós que íamos nos mudar para fora da cidade, estávamos uma rodovia abaixo do que é considerado North York. Nós estávamos dentro de Toronto. O Senhor responde orações, aquelas do teu íntimo, aquela que mais ninguém sabe. E aí dentro dessa casa eu vi muitos lindos projetos de Deus, muita coisa linda. Foi onde tudo começou. A gente começou a cuidar da igreja, mas não tinha escritório. O escritório era em um corredor e os meninos passavam toda hora e faziam barulho. E mais uma vez eu não tive coragem de pedir a Deus um escritório fechado, Dai. Mas eu desejei janelas e porta. Novamente, muitas vezes Deus vai fazer a vontade dele através do teu marido. Para de espernear. Eu me apeguei àquela casa. Por quê? Porque eu sabia que era projeto de Deus. Aí daqui a pouco está meu esposo, nós vamos mudar. Jesus, e agora, pai? E o Max escolhe uma outra casa, já agora em Woodbridge. E eu de coração totalmente fechado para aquela casa, porque eu queria a casinha. Eu queria aquela que era bem menor, mas que eu entendia que era o projeto de Deus. De repente, o Senhor nos leva para aquela casa e eu meio de coração fechado. E Ele me falava para escolher os luzes, escolher as coisas. E eu meio que qualquer coisa lá no Amazon. Ia chegando. Eu não estava com meu coração dentro daquele projeto. Um dia, eu estava falando com a Rosa no telefone. E eu fui entrando cheia de sacolas para ele. E quando eu coloquei as sacolas no chão,
eu ouvi o Espírito Santo falar em cima da voz da Rose: você não queria janelas e porta? E eu olhei uma porta gigante, janelas à minha frente. Fala para essa mulher do teu lado: Ele ouve as tuas orações. Não pare de orar, não pare de pedir, não pare de buscar. Ele ouve as nossas orações. Já era um desejo dentro de Adão, e de repente o Senhor faz cair sobre Adão um profundo sono, e tira de pertinho do coração. Não tira dos pés dele, para que não fosse pisada por ele. Também não tira da cabeça, para que não mandasse nele, mas tira de pertinho do coração. Um ditado judaico antigo diz que para que fosse o centro do seu afeto, para que fosse protegida por ele. Você foi criada para este propósito. É por isso que quando você tenta mandar em seu cabeça, é pesado demais. Não é pesado? Não tente. Se encaixe no seu lugar, se encaixe no seu propósito, e o Senhor vai se encarregar de fazer o resto funcionar. Apóstolo Paulo diz que a mulher é a coroa do homem. Você tem um lugar específico na Bíblia, e é de honra. Somos vaso de honra. Você pode falar isso comigo nessa manhã? Nós somos vasos de honra. Não é porque Eva cometeu um erro que ela precisa ser conhecida por o seu erro, mas erros causam percas. Todos os erros trazem consigo percas. O Senhor faz com que Adão adormeça, traz aquela mulher linda para ele, o presenteia com aquilo que ele não imaginava que existia, mas já provavelmente desejava. E ele diz: osso dos meus ossos e carne da minha carne. Entendeu que era parecida com ele, mas que não era a mesma coisa que ele. Elizabeth Elliot diz que semelhança tem cores, a não ser o fato de que são cores. Tem uma de rosa aqui, linda. Levanta para mim, por favor. Rosa choque, você mesma se levante, por favor. Agora uma de verde bem escuro. Cadê? Verde? Algum tom de verde, se levante. De vinho, dá e levanta. São cores, mas são diferentes, concordam? O que elas têm de igual é que simplesmente são cores, mas são cores diferentes. É por isso que pode sentar, muito obrigada. Temperaturas, frio e calor, são temperaturas, mas são. Não tente ser igual ao seu marido, não tente ser um homem, não tente, é muito pesado. É tão maravilhoso nós sermos mulheres. Mais alguém aí para dar uma salva de palmas? Gente, olha que lugar lindo. Mulher só precisa de um empurrãozinho para fazer acontecer. A gente apresenta uma paleta de cores, olha o que dá esse jardim. O ser mais lindo que Deus já criou. Não são palavras minhas, são do pastor Cláudio Duarte. Então não me crucifiquem. Deus fez, aí depois ele pegou o rascunho e falou assim: eu posso fazer melhor. Brincadeiras à parte, Deus nos tirou de dentro de quem? Do homem. É por isso que tem resistência. Você é osso, mulher. E por mais que Adão tenha sido criado do barro, por mais que Adão tenha sido criado de uma substância totalmente diferente sua, imagine o que Deus fez com esse homem extraordinário. Através do barro criou um homem extraordinário, e de dentro desse homem extraordinário ele te criou. É por isso que tem tanta resistência. A mulher é feita de forma diferente do homem. Quando o filho está doente de madrugada, quem é que levanta? É desse jeito. Mas você tem a força que ele tem para ir buscar o pão? Somos diferentes. E nós precisamos aceitar essas diferenças. Irmão, eu estou aprendendo tanto ser feminina, que eu posso até conseguir me arrebentar para abrir aquela lata, mas eu chamo ele. Toma, vem cá. Tem coisas pesadas que a gente não precisa carregar, tem coisas pesadas que a gente não precisa fazer. Pastor, eu sou sozinha. O Senhor já está providenciando um varão maravilhoso para você. Cadê elas que têm esperança desse varão maravilhoso? Já está preparando esse varão maravilhoso por você. Coisa mais linda, no Éden acontece o primeiro casamento. Eu creio que 2025 vai ser um ano de muitos casamentos, amém? Muitos casamentos. Preparem os vestidos, meninas, porque o que vai ter é casamento. Amém?
Deixa eu convocar vocês aqui, já que nós estamos em uma reunião de mulheres. Isso é uma casa de oração. Nós transformamos em um jardim hoje, mas é casa de oração. Nós precisamos orar, porque o mundo está com falta de homens. E os homens que existem decidiram que eles querem ser mulher. E muitos deles decidiram que querem ser cachorro. Eu vi uma reportagem essa semana que eu fiquei horrorizada. Eles estavam todos vestidos de cachorro na Inglaterra. Então, mulher, nós temos uma batalha à nossa frente. Amém? Precisamos orar. Precisamos orar. Coloca isso nas tuas orações. Tem uma solteira aí na tua mesa? Tem? Fala, estou assumindo compromisso contigo. Esse macho vai aparecer. Que honra a Deus, que ama ao Senhor, porque se ama ao Senhor vai te amar. Se ama ao Senhor vai cuidar de você. Temos uma missão, viu, Ianca? O teu marido agora é nossa missão. O marido de vocês agora é nosso. Quem tem filha, mulher? Irmã, pelo amor de Deus, olha o perigo à nossa frente. Nossas meninas precisam casar. Então como é que nós lutamos as nossas guerras? Como é? Me digam aí. E quando o negócio está difícil, como é que a gente faz? A gente não luta queimando sutiã na rua. A gente não luta gritando, quebrando. Não. A gente luta da forma mais eficaz. Nós vamos orar. Deus vai encher essas igrejas de homens tementes a Deus. Nossas meninas vão casar com homens que amam ao Senhor, tementes a Deus. Cabra macho, que chuta o portão de casa. A Camila diz assim, minha amiga Camila Barros diz assim: lá em casa quem chuta o portão é Eduardo. Lá em casa também, irmão. Pensa. Colérico, só engana vocês. Todo mundo pensa que ele é melancólico. Não é. Colérico. Roxo. Adão dorme, quando ele acorda, aquele ser mais maravilhoso à frente dele, Thaís. Meu Deus, Adão perdeu o fôlego. Adão ficou, meu Deus, ela existe. Ela existe. Porque Deus tem prazer em alegrar os seus filhos. Deus tem prazer em nós. E tudo estava tão lindo e tudo estava tão perfeito. Até que Eva decide um dia, passeando no jardim, ter uma conversa com uma pessoa errada. Sabe aquelas conversas que desde o início você sabe que não vai dar em coisa boa? Já sentiu isso aqui? Tem mais alguém aqui? Aquelas conversas que você fala, como é que eu faço para sair dessa mesa? Aí você constrangida não levanta, envergonhada não levanta, envergonhada não fala nada, mas sabe que aquela mesa está te fazendo mal. Sabe esses lugares, essas conversas? Imaginem vocês que tudo começou a partir de uma conversa errada. É por isso que você precisa ter cuidado com quem são as tuas amigas. Traz para perto de você. Lembra de antigamente que aquelas mulheres de oração usavam uns coquinhos? Vocês lembram? Bem altão o coquinho. Hoje está com caixinha, mas é de coquinho, tá? Fala assim, tem uma mulher de coquinho do meu lado? Vocês lembram delas? Vocês lembram delas? Aquelas que entendiam que guerra era guerra e tinha que ir para a guerra de joelho, de oração, jejum. E vencia mesmo. Nós precisamos voltar ao princípio. Nós precisamos entender que as guerras já foram vencidas nas regiões celestiais, mas nós precisamos nos apropriar delas. Vitórias que serão vencidas quando você ora, quando você entende que existe um lugar de entrega e existe um lugar onde você recebe a bênção do Senhor. Desde o princípio, o Senhor estabeleceu princípios e limites. O pecado, Adão, você não coma dessa fruta porque o pecado vai gerar morte, mas a obediência vai gerar em você vida. Princípios e limites foram estabelecidos. Em Gênesis 3, Eva vai fazer um passeio no jardim e de repente ela começa a ter uma conversa errada com uma pessoa errada. Por que eu falo pessoa errada? Porque tudo indica que a serpente pré-queda, ela não rastejava. Foi um retrocesso na vida dela, por toda a vida, por conta da queda, por conta do que ela fez. Mas tudo indica que ela não rastejava.
Gênesis 3:1 diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, porque se tocarem nele, certamente que morrerão e não viverão. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que o dia em que vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para lhe dar entendimento, então ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Se Deus usou o método da palavra, usou a fala para trazer todas as coisas à existência, Satanás também usou a fala deturpada para fazer com que o pecado entrasse no mundo. É por isso que nós precisamos ter tanto cuidado com as nossas falas. É por isso que nós precisamos ter tanto cuidado com as nossas falas, com as nossas conversas, com aquilo que nós estamos dando ouvidos. Não começou com uma atitude, com uma ação, começou com uma conversa. Porque sempre que nós pensamos, de repente aquilo se torna algo natural, algo que não parece mais ser tão ruim, e aí sim nós fazemos. Eu tenho algo para apresentar para vocês agora. As mulheres que foram separadas para entrarem, eu queria que vocês fossem já lá para trás. Temos algo para apresentar para vocês agora. Tem 2 obreiros para tirar isso aqui da frente, por favor. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sob a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Depois de tudo haver criado, viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Adão,
E disse Adão: este é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não coma do fruto de nenhuma ave do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele o governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida, Adão. Ele produzirá também espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mulher a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou
Existe um calendário lá no céu e Deus conhece as suas estações. Há um tempo favorável para quem crê. Em poucas linhas Ele fala pra você: chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista. Você vai viver os seus melhores dias. Você vai viver os seus melhores dias. Chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista. Você vai viver os seus melhores dias. Você vai viver os seus melhores dias. Acredita. Tudo que você está passando não se compara com a glória que há de ser revelada. Há de ser revelada. Existe um calendário lá no céu e Deus conhece suas estações. Há um tempo favorável para quem crê. Em poucas linhas Ele fala com você: chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista. Você vai viver os seus melhores dias. Você vai viver os seus melhores dias. Chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista. Você vai viver os seus melhores dias. Você vai viver os seus melhores dias. Existem provações maiores do que possa suportar. Não existem provações maiores do que possa suportar. Não existem provações maiores do que possa suportar. Não existem provações maiores do que possa suportar. Chegou um tempo novo, acredita. Deus tem uma promessa, não desista. Você vai viver os seus melhores dias. Você vai viver os seus melhores dias. Chegou um tempo novo, chegando um tempo novo pra você. Você vai viver os seus melhores dias. Você vai viver os seus melhores. Você vai viver os seus melhores dias. 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 Acredita. Eu queria que você se colocasse de pé. Do Éden à cruz, o Senhor foi fiel. Sabe o que aconteceu apesar do pecado de Adão e Eva? O Senhor os vestiu. O Senhor não lançou pedra neles. O Senhor os vestiu. Mas o que o pecado faz? Com mais de 20.000 frutas catalogadas, por que ela precisava desejar a única que ela não podia tocar? Que haja satisfação em nós. Fala isso comigo, que haja satisfação em nós. Comece a olhar para aquilo que você já tem, não olhe para aquilo que você ainda não tem. Comece a olhar para aquilo que Ele já te deu em detrimento daquilo que você ainda não tem. Eclesiastes 3, Deus tem um propósito e um tempo para todo propósito, para todo tempo. Um propósito para um tempo para todo propósito debaixo do céu.
Fala comigo, mais satisfação. Tinham tantas frutas para eles comerem, para eles tocarem, mas eles precisavam tocar na única coisa que o Senhor falou: não toque. Hugo, traz o meu púlpito de novo, por favor. Essa mulher viveu percas terríveis. Hoje uma das nossas preciosas está aqui chorando a morte. Por quê? Porque o pecado traz consigo percas. Mas o Senhor me trouxe hoje para falar para você que você não precisa mais viver percas. Você não precisa viver percas. Ele veio e Ele se entregou para que você não vivesse percas. E eu estou falando de percas diárias na tua vida. Só você e Deus sabem com que percas você está lidando. O jardim ainda existe, o lugar de comunhão ainda existe. Nesse lugar você encontra plenitude. Nesse lugar você se torna plena mulher. Tem testemunhos de mulheres aqui que foram batizadas com o Espírito Santo em casa sozinhas. Por quê? Porque elas voltaram para esse jardim. O que é o jardim, Dai? É um lugar de comunhão. Volta para esse lugar de comunhão. Volta para esse lugar aonde você não vai mais viver codependência emocional de ninguém. Volta para esse lugar aonde Deus criou para que você tivesse relacionamento com Ele, para que você pudesse o ouvir, para que Ele pudesse se fazer ouvido por você. Volta para esse lugar. Mas como, pastora? Pega a tua Bíblia, entra no teu quarto e fecha a tua porta, e as maiores batalhas que você vai viver são lá. As maiores vitórias que você vai conquistar também lá. O que você está ouvindo aqui é um ensino, é uma direção. Mas se você sair daqui para colocar em prática o que você está ouvindo, eu posso te assegurar, você vai sim viver os teus melhores dias. Você pode declarar isso: eu viverei os meus melhores dias, porque Ele é fiel. E Ele é do Éden ao Apocalipse, Ele é fiel. E Ele veio como um cordeiro, mas Ele voltará como um leão. E hoje nós estamos em tempo de irmos por graça, de irmos por amor, de desejarmos a presença dEle. Nós não sabemos até que dia poderemos fazer isso, mas o véu do templo se rasgou, o acesso foi a nós dado. Para quê? Para que nós pudéssemos desfrutar da presença dEle todos os dias. É nesse lugar, é sem o peso de precisarmos agradar a todos ao nosso redor, sabendo que nós estamos agradando ao nosso Deus. Ela tocou na única coisa que o Senhor disse: não toque. E ela se tornou o símbolo mais lembrado de pecado na Bíblia. Mas eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida que você vai se tornar um símbolo de vida. Oh, meu Deus do céu, toda a influência que o Senhor te deu, você vai usar para gerar vida. O que foi que Maria fez? Seremos mulheres à luz da palavra. O que foi que Maria fez com a influência que ela recebeu? Acabou o vinho no casamento. O primeiro milagre aconteceu em um casamento, e eu creio que milagres acontecerão em casamentos aqui. O primeiro milagre, acabou o vinho. Maria sabia quem Jesus era, e ela diz: façam tudo o que Ele mandar. O vinho foi devolvido para aquela festa. O vinho na Bíblia é o símbolo da alegria. Você vai voltar para transbordar alegria na tua casa. Pastora, mas não tem alegria lá. Você vai levar. Você vai ser o recipiente, recebendo diretamente do céu para transbordar na vida dos teus filhos, maridos, marido, pelo amor, marido, amigas. Você vai ser o transbordo. Você vai ser o transbordo. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e diga não às vozes da insatisfação. O que é insatisfação? É tudo aquilo que grita dentro de nós, quando nós só conseguimos olhar para o que nós não temos, em detrimento de tudo que Ele já te deu. Hoje pela manhã eu vivi uma experiência e o Senhor me repreendeu. Eu vinha para cá com meu coração pesado, porque tem mulheres na fila de espera, e eu vinha triste. Eu vinha: Senhor, tem mulheres na fila de espera, providencia um lugar maior para nós, um lugar melhor para nós. E o Senhor falava comigo: se alegre pelo que eu já te dei. E eu não consegui mais reclamar a partir daquele momento. Ainda quero, mas não vou mais reclamar. Não vou, Val, não vou, porque eu vou olhar para aquilo que Ele já nos deu. Sai daqui, mulher, olhando para aquilo que Ele já te deu. Pega no teu corpo aí
Ele te deu um corpo, Ele te deu forças, você tem mobilidade, você está aqui, você veio andando, você cantou, você levantou as tuas mãos, se alegre pelo que você já tem, por tudo aquilo que Ele já te deu. A insatisfação, mais de 20.000 frutas catalogadas, mas sabe Deus quantas frutas de fato existem? Ela queria a única que ela não podia tocar, minha amiga. Nós vamos sair daqui com o coração satisfeitos, dizendo: Senhor, nós queremos tudo aquilo que Tu tens para nós. O Senhor quer o Teu bem, o Pai quer o Teu. Ninguém te ama mais do que Ele. Ele quer o Teu bem. E Ele enviou o Seu Filho, e Ele morreu em uma cruz do Calvário, mas Ele não te crucificou. Tem buracos na tua mão, por favor, dá uma olhada. Tem buracos na tua mão. Ele morreu por você. E do Éden à cruz, Ele é fiel. João 8, levaram uma mulher que foi pega no ato do adultério. Falaram: a lei de Moisés manda-nos apedrejá-la, Senhor. O Senhor se abaixa e Ele começa a escrever na terra. E Ele começa a falar com eles: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E os escribas e fariseus e os mais antigos, aqueles que se viam tão bons, porque a gente olha para Eva como a pecadora que causou todo esse mal, todo esse dano para toda a humanidade. Mas nós temos vestígios de Eva dentro de nós. Quanta insatisfação. Quantas vezes a gente olha e deseja, e deseja, e deseja. Mulher, aquela bolsa, sabe aquela bolsa que não te deixa dormir, que você fica procurando? Aquele sapato. Não, por favor, eu sei que não é só eu. Eu sei. Deus já me melhorou muito, mas eu ainda estou no processo. Quem deixou, por favor, quem deixou uma pilha de roupa em cima da cama aqui? Vestia, tirava, vestia, tirava, vestia, tirava, vestia, tirava. Não é assim? Esse problema não era para existir. Imagine. Íamos estar aqui. Meu Deus, ia ser engraçado, mas ninguém ia ver mal nisso. Ia estar todo mundo nu aqui dentro. Mas ia ser o normal. Não tinha esse problema daí. Um dos maiores problemas da mulher, vocês concordam comigo? É não ter roupa. O meu marido fala assim para mim: pastora, tadinha, ela nem tem roupa. E eu querendo um vestido para esse evento, ele: tadinha, ela nem tem roupa. Parece uma santopeiazinha, né, amor? Vocês veem que se você precisou vestir e tirar, você já tem muito pelo que ser grato. Você já tem muito pelo que ser grato. Menos insatisfação, e essas mulheres curadas vão curar. E essas mulheres serão a cura. Jesus disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, nenhum deles ficou. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vai e muda de vida. Vai e faça agora corretamente. O Senhor quer o nosso bem. Ele não é um Deus carrasco que está lá em cima esperando a hora que você vai errar para te condenar. Não. Ele quer o teu bem, Ele te ama incondicionalmente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso por nós. Mas vai e não peques mais. Vá e seja satisfeita pelo que Ele já te deu. Vá e seja feliz pelo que você já tem. Mas ainda não está do jeito que eu quero, mas agradeça pelo que você já tem. Agradeça. Sejamos mais gratas. Que 2025 seja um ano onde nós seremos gratas por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que nós já conquistamos. Somos mulheres imigrantes no Canadá. Oh, uau, já viemos um long way. Quem está aqui há mais de 30 anos sabe o quão difícil era 30 anos atrás. Hoje as comunidades estão fortes. A nossa comunidade é forte. Mulheres empreendedoras, deixa eu conhecer vocês aqui dentro. Mulheres empreendedoras, mulheres que vão para a guerra, mulheres que lutam, mulheres que muitas vezes são pai e a mãe sozinhos, mulheres fortes.
Diga todos os dias: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ainda não tenho, mas estou no caminho. Ainda não alcancei a perfeição, mas estou no caminho. A minha jornada será assim como a luz da aurora, vai brilhar mais e mais. Fala comigo: mais e mais, até ser dia perfeito. Vai ser dia perfeito, a perfeição está chegando. Enquanto ela não chega, nós vamos lutando para melhorarmos todos os dias e encontrarmos a plenitude que a cruz conquistou para nós. Muitas vezes é aquela: não tem problema, não vai dar em nada. Sabe aquela amiga que te fala: não tem problema, não vai dar em nada. Menina, vai viver. Você precisa ter mais cuidado com ela. Consciências cauterizadas, elas vão falar que não tem problema, mas bastou uma mordidinha. Dailane, já pensou, tia Miriam? Bastou uma mordidinha? Vocês concordam comigo que tem coisas que acontecem que nós colhemos os frutos para o resto da vida? Decisões tão pequenas e não pensadas, e o fruto vai para o resto da vida. Bastou uma mordidinha. Nós vamos sair daqui mais conscientes, mais gratas e levando a sério o título de filha da graça, sendo flecha nas mãos do Senhor para manifestar as obras de Deus na terra. Eu quero orar por mulheres nessa manhã. Eu quero orar por mulheres que têm se acusado diariamente, que não conseguem se perdoar porque deram uma mordidinha, porque se entregaram em algum momento da vida, em alguma ocasião, e não conseguem se... Eu quero te falar que o Senhor, se tem alguém que sabe te perdoar e esquecer, jogar no mar dos esquecimentos, é o teu Pai, é o Senhor. Seres humanos não esquecem, e você precisa perdoá-los por isso. É resquício do DNA de Eva em nós. Mas Deus te perdoa e lança no mar do esquecimento. E Ele diz: faço coisas novas. Eu creio que Deus vai fazer coisas novas em casas de muitas mulheres aqui. E eu quero orar por mulheres nessa manhã que querem sair daqui para viver a plenitude de Deus, porque tem sim plenitude para a tua vida, tem plenitude para a tua casa. O Senhor vai te ensinar a pensar, o Senhor vai te ensinar a agir, o Senhor vai te ensinar a falar. Tem plenitude sim, tem sabedoria sim. Se falta sabedoria, Tiago diz: peça, que Deus dá a todos. Peça, vá pedindo, porque Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar graça. Jesus disse, João 14:27, deixo a vocês a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração e nem tenham medo. Quem te aprisiona é o medo, quem te aprisiona é Satanás, mas Jesus não. Ele veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. Se Deus quisesse te colocar em uma gaiola, Ele teria arrancado o livre-arbítrio de Adão. Mas não, Ele não fez robôs, Ele fez pessoas livres. Ele diz: mulher, voe e viva tudo aquilo que eu sonhei e projetei para você. Eu tenho um sonho para você, eu tenho um projeto, eu tenho um plano. Mas eu preciso te falar, Satanás também tem um projeto e um plano para a tua vida, e é de morte. Decida viver os planos de Deus, decida viver os sonhos de Deus em detrimento do teu. Acredite, o dele é melhor. Ele tem sonhos e projetos para a tua vida. Eu quero orar por mulheres que querem dizer: Senhor, estão aqui todos os meus sonhos, eu quero viver aquilo que Tu tens para mim. Eu quero ser essa mulher plena em Ti. Olhos fechados, adoração, louvor pode cantar. De olhos fechados, só interceda, mulher, só interceda, porque eu creio que daqui sairão mulheres para curar os seus lares, para curar relacionamentos. Sairão daqui mulheres que vão ser a voz da sabedoria para outras mulheres, que vão ter a voz de sabedoria para falar assim: não faz isso, isso vai te levar por um caminho de morte. De olhos fechados. Sabe aquele você merece, Eva? Coma. Nem tudo que está ao teu alcance é para você. Nem tudo que parece ser é. Para as solteiras eu digo nessa manhã: ore com todo o teu ser para que o Senhor te dê um homem temente a Deus. Porque um homem temente a Deus vai amar ao Senhor e vai saber te amar, vai saber cuidar de você. Te fazer pensar que você merece é o início da queda.
Efésios 2:3 diz que nós não somos merecedores de nada além da ira de Deus. Por quê? Porque nós estávamos todos mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor, por seu amor, nos alcançou e nos resgatou. Então não é por merecimento, é porque Ele nos amou e nos tornou filhos. Muitas vezes o início da queda é porque nós achamos que nós merecemos. É porque nós achamos que ainda não está bom. Hoje o céu nos trouxe para nos levar de volta para o verdadeiro propósito, para o lugar de onde nós nunca podíamos ter saído. Mulheres totalmente dependentes dele, que entendem que no jardim nós nos completamos nele. No jardim nós somos completas e plenas. No jardim tem cura. Acredite, o que o diabo tem para a tua vida é uma vida de destruição, sem esperança. Mas ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Está faltando vida na tua casa, o Senhor te trouxe para dizer: eu serei a vida que você precisa. Chega de migalha, chega de codependência emocional, chega de depender de pessoas para ser feliz. Sabe onde está a tua felicidade? Nele. Sabe onde está a luz para os teus dias? Nele. Eu ouvi uma entrevista de uma menina esses dias dizendo: eu me sinto efêmera, eu não tenho prazer na minha vida. E o meu desejo era falar assim: meu Deus, alguém apresente Jesus para essa moça. Porque com Jesus nós não vivemos vidas vazias. Eu sei que tem mulheres aqui para receber oração, e eu vou continuar cantando e insistindo. Eu vou continuar insistindo, porque o céu quer que você saia daqui diferente. A Bíblia diz que você precisa confessá-lo para que você tenha o teu nome escrito no livro da vida. Se existe alguém aqui que nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, nós queremos orar por você. Ele tem uma história linda para você, para tua casa. E não é de ruína, não é de vergonha, mas é de paz, é de resposta. Se você sente que tem uma mulher do teu lado que quer vir, por favor, fala para ela: eu vou contigo, vamos. Apóstolo Paulo diz: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um. Começa do íntimo, de olhos fechados, e começa a interceder. Sabe por quê? Sabe por quê? Muitas vidas vão mudar a partir de hoje. No coração de vocês, estando vocês enraizados, alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Mulheres plenas, cheias de Deus. E nada me completava, a tua presença é o que faltava. Cheias de Deus. Eu não te trouxe. Eu sei que tem mais mulher, sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar e vem. Porque não foi uma vida de destruição e tristeza que Deus projetou para você. Não foi. Cheias da plenitude de Deus. Nada nesse mundo vai te preencher. Não é o teu marido, não são os teus filhos, não são as tuas amigas. É Ele. Que era sem pecado e não
Deus, Criador de todas as coisas, trouxe tudo à existência com o poder da palavra. Ele disse: haja. O que é que ele disse? Ele disse: haja luz, e houve. Se apagasse tudo aqui agora. Precisamos de luz, não precisamos? Com o poder da palavra, ele trouxe tudo à existência. Você vai sair daqui, mulher plena. Fala: sou plena nele. Você vai sair daqui, mulher plena. E com a tua boca, você vai começar a profetizar tudo aquilo que você quer ver se manifestar na tua casa. Sabe por quê? O DNA dele também está em nós. Quando ele soprou vida em nós e o homem perdeu a comunhão, Jesus veio e disse: eu devolvo a vocês a comunhão. Tem comunhão. Jesus vai ter encontros com você no teu quarto, de porta fechada. É lá nesse lugar que você vai viver experiências mais lindas. E nesse lugar ele vai se manifestar. E nesse lugar, posso te falar, você vai mudar a história da tua vida. É ele quem muda a tua sorte. O Senhor disse que os seus seriam colocados por cabeça e não por cauda. Eu quero saber onde estão as mulheres que serão colocadas por cabeça nessa cidade. Cadê as mulheres que serão colocadas como cabeça? As maiores empresas estão aqui dentro. Levanta tua mão, Juliana. Esse Brasília Market vai crescer muito, em nome de Jesus. Cadê as mulheres, as empreendedoras? Cadê elas? Cadê elas? Porque Deus vai te colocar por cabeça. Mulheres que vivem a plenitude de Deus. Só existe plenitude nele. Só existe satisfação nele. É lá que você vai se encontrar. Pare de buscar os aplausos humanos. O reconhecimento humano está te matando. A busca por reconhecimento humano está te causando pesos. Ninguém me reconhece na minha casa, pastor, eu faço tanto. Ele te vê. Ele te vê e isso basta. Jornadas longas e duras. Fala para ela: ele te vê. Ele te vê. Jornadas longas e duras, ele te vê. Faça tudo como se fosse culto ao Senhor e viva a plenitude de Deus para a tua vida. Você precisa saber quem você é nele, mulher. Você precisa muitas vezes ser a única que vai se olhar no espelho e vai falar: eu sou filha. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Eu sou filha, eu sou amada. Ele me projetou. Eu não sou um erro. Eu não sou fruto de um engano. Eu não sou fruto do que os meus pais disseram que eu sou. Eu sou um reflexo do desejo do meu Pai. Ele te desejou, por isso você nasceu. Antes que você fosse formada no ventre da tua mãe, já existia um projeto para a tua vida. Nós temos algumas grávidas aqui. Elas sonharam, a Jamie está... Não. Calma, Jamie, não é você. Mas temos algumas. Elas projetaram e elas sonharam com essa criança, não foi, Dana? Eu quero te falar que você foi um sonho e um projeto de Deus. Feche os seus olhos agora. Ora com essa mulher que está do teu lado. Se você está aqui na frente, ora com ela. E só fala isso comigo: Pai, que nós saiamos daqui entendendo nós temos alguém aqui que está falando que é a primeira vez que ela entrou em uma igreja e o que ela está sentindo ela nunca tinha sentido antes. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque entre elas nós somos filhas da graça. E nesse ambiente nós sentimos graça. Então fala: Pai, que a minha... Por isso que você precisa orar por alguém. Abraça alguém aí. Porque você não vai orar por você agora. Enquanto já orava por seus amigos, Deus mudava a sua sorte. Você vai orar por alguém agora. Pega na mão de alguém aí agora e diga: Pai, a minha irmã vai sair daqui para viver os teus planos, os teus projetos, que são bons, que é perfeito e que é agradável. Uma mulher plena sai daqui hoje para viver tudo aquilo que o céu determinou, em nome de Jesus. Amém. Te amo, meu papai.
azeite. azeite em minha cabeça, Me me deu. deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai me leva-me ao lugar. O Senhor curou mulheres hoje da rejeição. O Senhor curou mulheres hoje da codependência emocional. Mulheres sairão daqui para viver, sim, os seus melhores dias. E eu dependo desse amor E sentiu o que morro. E é verdade. Você acabou de cantar a mais pura verdade. E senti, eu sei que eu morro. Experimente tirar um peixe da água para ver quanto tempo ele fica vivo. É tirar você, mulher, da presença do Senhor. Você nasceu nele, por isso você precisa permanecer nele. Permaneça nele. Mulheres que vão sair daqui para falar a verdade. Mulheres que vão sair daqui para instruir outras na verdade de Deus. Você vai falar assim: dá essa mordidinha não. Vai aí não. Faz isso não, minha linda. Faz não, não faça isso. Porque quem ama fala a verdade, quem ama cuida. E nós vamos fazer isso à luz da palavra. Eu creio que o Senhor está levantando um batalhão de mulheres que vai mudar a história desta nação. Tem mais gente para concordar? A história dessa nação vai ser mudada. Sabe por quê? Uma mulher plena muda ambientes. Maria mudou aquele ambiente onde não tinha mais alegria. Maria chegou e ela mudou aquele ambiente. Nós seremos essas mulheres, não conhecidas por nossos erros e por nossas falhas, porque você não é o teu erro, você não é as tuas falhas, você é uma filha da graça. Amém?